Vamos ser sinceros, vamos ser sinceros. Você diria que a forma como você tem se tratado tem te possibilitado de se tornar alguém forte, independente, ou te possibilitado de se tornar alguém frágil e dependente? Alguma coisa me diz que as pessoas podem ter uma tendência a se enganar com essa pergunta, porque nós temos essa tendência maravilhosa de nos enganar o tempo inteiro com nós mesmos, mas eu acredito que no fundo todo mundo sabe o que tem feito de si. A questão onde geralmente a dúvida fica é como temos feito isso de nós mesmos. E eu li um trecho num livro há um tempo atrás, ficou assim gravado na minha cabeça porque foi muito marcante o efeito de uma pequena decisão, de uma pequena forma de tratamento que um líder tem sobre um grupo e como isso afeta as pessoas lideradas por ele. É um trecho da pseudobiografia do Ciro o Grande. Provavelmente muitos não devem conhecer, mas Ciro Grande foi tipo um desses homens que conquistou a metade do planeta Terra, ele foi brabo, um grande líder, blá blá blá, e ele era um persa. E os persas tinham o hábito de caçar, porque eles acreditavam que isso era muito importante para manter os homens praticando a arte. Acho que foi minha cabeça. Manter os homens praticando a arte da guerra. Não foi minha cabeça. Tem alguém fazendo barulho nessa porra. De qualquer maneira, o trecho que eu quero citar fala sobre como ele lidava, como ele abordava a ida para a caça. Porque na ida para a caça tinha os escravos que iam acompanhando eles para levar as coisas, ajudar com os suprimentos e tudo mais, e tinha os homens livres, que eram os homens que de fato iam caçar, que iam praticar e tudo mais. E esse trecho fala da diferença do tratamento que o Ciro fazia entre os escravos e os homens livres. Com os escravos, ele permitia que eles levassem comida, e os homens livres, não. Com os escravos, quando tinha uma parada, ele permitia que eles fossem no rio mais próximo beber água, assim como os bois de carga também iam. E os homens livres, não. Na hora do jantar, que era a única refeição que eles faziam, porque os persas tinham o hábito de, segundo o livro, tinham os hábitos de só se alimentar uma vez por dia. Então na janta, o que ele fazia? Liberava os escravos para jantarem primeiro, para que eles não ficassem com fome, para depois ele e os homens livres jantarem. E é aqui que começa a ficar interessante. Porque na cabeça da maioria das pessoas, tem alguma coisa errada nesse tratamento. Como os homens livres, os homens que podem fazer o que quiserem, que são donos de si e que geralmente têm dinheiro, que têm a força e tudo mais, são os que estão tomando de vantagem. São os que passam fome, são os que passam sede. Eles deveriam ser os que são bem tratados. Aí abrindo um parênteses para os humanistas, né? Todo mundo merece ser bem tratado. Mas o lance é, existe uma expectativa de que os homens livres fossem os que fossem tratados com mais regalias e com mais conforto possível. E aí, no final desse trecho, ele pontua a intenção do Ciro em fazer esse tipo de divisão no tratamento. Ele cuidava dos escravos dessa forma para que eles permanecessem dependentes e nunca protestassem. Porque, afinal de contas, eles eram bem tratados. Eles até chamavam o Ciro de pai. Então percebe a diferença que existe no tratamento que você dá a alguém quando você quer tornar alguém forte, quando você quer tornar alguém frágil, quando você quer tornar alguém dependente, quando você quer tornar alguém independente. No fundo, eu acredito que as pessoas entendem essa diferença. Não é algo absurdo, estranho, quando vem com a explicação. Quando vem só o tratamento, geralmente as pessoas não concebem, mas quando vem a explicação junto, as pessoas aceitam. Porque ao longo da sua vida você vai encontrando isso em vários lugares, em várias situações diferentes. Um exemplo que retrata muito bem isso, e é uma outra coisa que eu não consigo tirar de dentro de mim, que é pais que não tinham nada e se construíram como seres humanos que são, por não terem nada, por ter vindo da pobreza. Quando eles chegam no ponto de ter tudo e têm filho, eles dão tudo para o filho que eles não tiveram. Porque eles acreditam que isso vai suprir, vai preencher o espaço vazio que eles tiveram na vida dele. Quando foi justamente a falta que eles teve na vida dele que tornaram eles quem eles são. E se eles quisessem tornar os filhos, no mínimo semelhante a eles, no sentido de serem fortes, resilientes, superarem as coisas, seria necessário que eles inclusive tirassem coisas dos filhos.
Um outro exemplo ótimo disso, que todo mundo viveu com certeza, foi na escola. O professor carrasco, o professor ruim, o professor mau, que parecia o professor na mente quando a gente é criança, ele era só o professor mau, ele era só o professor ruim. Aí você cresce e começa a perceber que, na verdade, aquele professor era o que mais se importava com a turma. Era o que mais queria ver a turma bem sucedida, era o que mais queria ver a turma se saindo bem. E por isso que ele exigia tanto da turma. E nessa idade você passa até a agradecer o professor que antes você repudiava quando você era mais jovem. Vê como isso tudo conecta com a pergunta que eu trouxe no início? Porque nós queremos tanto nos tornar fortes, alguém capaz, alguém independente, alguém que sabe cuidar de si, que vai poder atravessar os problemas, as situações, mas nós somos os primeiros a nos privar de tudo isso. Não, isso aqui vai ser desconfortável. Não. Como eu vou me expor a essa situação? Isso aqui é perigoso. Isso aqui, não, isso aqui vai ser muito chato. Eu não quero ter que fazer isso. E a gente vai tirando todos os desconfortos que tem na nossa situação, todos os riscos que tem à nossa volta, porque isso é cuidar da gente. Eu estou fazendo bem para mim. E você vê hoje qual é o bem que você faz a você, se tratando dessa forma. Com tantos mimos e cuidados, e você com certeza sente a parte agradável disso, porque é claramente agradável. Todo mundo gosta de, quando ter sede, beber água. Todo mundo gosta de pegar o celular e ter internet. Todo mundo gosta de comer as comidas que são mais gostosas. Mas o que isso te torna? O que você faz de você com essa busca excessiva de conforto e prazer e regalias e atender suas necessidades? A vida já é muito ruim. A vida já é muito desagradável. Para que eu vou ficar me botando em mais situação desagradável? Eu não preciso disso. Se eu posso ir no McDonald's, eu vou no McDonald's. Se eu posso comprar a roupa que eu quero, eu vou comprar a roupa que eu quero. Se eu posso me dar esse conforto, eu vou me dar, porque eu já passo por muita coisa desagradável. Você pode se recompensar dessa forma, e não tem nada de errado com isso. Mas isso tem as suas consequências. Então, se a quantidade de dificuldades que você passa é o suficiente para você se dar todas essas regalias que você se dá, ótimo, se recompense. Se recompense e viva com o fruto de dar essas recompensas a você. Porque os escravos que trabalhavam com os homens livres da Pérsia, eu não imagino que a vida deles era fácil. Eu adoro a associação que o livro faz, que o Ciro permitia que eles fossem beber água no rio, assim como os animais de carga. Então, essa coisa assim, os animais de cargas e os escravos eram tratados iguais. Nesse sentido, de ter a regalia de beber água, porque eu não quero que você fique cansado. Eu não quero que você se morra no caminho. Eu não quero que você se fortaleça, que você se torne resistente, que você ature passar por essas coisas e seja capaz de ter força por si só para se levantar e se protestar e se erguer contra o que te enfrenta. E certamente eu consigo imaginar algum deles pensando: pô, a gente já trabalha tanto, a gente se fode carregando todo esse peso, ajudando os homens livres com as palhaçadas deles de caça, mas pelo menos o pai Ciro me deixa beber água, me deixa jantar primeiro. Eu não passo fome, eu sou bem tratado. Então, pelo menos eu tenho isso. E você se satisfaz com essa pequena recompensa que você recebe, e muito dessa satisfação parece que vem para mim de uma ignorância do que você está abrindo mão. Ou melhor, do que essa recompensa está te trazendo, além do prazer instantâneo, além daquela satisfação no momento. O que vem depois? E essa parte do que vem depois é muito importante para nós seres humanos, mas porque nós somos capazes de entender o futuro, de ter uma noção de futuro. E isso foi o que nos permitiu construir toda a civilização que a gente construiu. Porque se nós estivéssemos presos, como a maioria dos animais, só no presente, tudo bem que a gente teria bastante paz, mas a gente não alcançaria o que a gente alcançou. Porque você só consegue receber as coisas que o futuro tem para você, as recompensas maiores do futuro, para falar a verdade, se você abrir mão das recompensas que você está vendo agora. Quanto mais abraçado as recompensas que você tem agora, mais você abre mão das recompensas que você tem no futuro. Na vida não existe almoço grátis. Não existe situação boa por ser boa e tudo é bom e a vida é um cor-de-rosa. Tudo tem um custo. E você tem duas opções. Ou você paga agora e colhe depois, ou você colhe agora
e você vai pagar depois, querendo ou não. Então toda essa busca por satisfazer, por recompensas, eu quero ter isso agora, é a colheita que você faz para satisfazer o teu eu de agora, em troca de fazer com que o teu eu do futuro pague. Eu não vim aqui dizer que a sua vida tem que ser um tormento, uma tortura, que você tem que ficar se castigando o tempo todo, porque se para você tomar a decisão de, às vezes, comer uma verdura ao invés de comer um McDonald's é uma tortura, não, eu vou ficar me torturando com isso, então não se torture, não faça. Porque não faz nem sentido você fazer isso com essa mentalidade. Porque quando eu tomo a escolha de me colocar em situações difíceis, em testar e me desafiar, eu não faço isso porque eu tenho que me torturar, eu tenho que me fazer sofrer, eu tenho que me fazer passar por coisas difíceis. Não é por isso, quer dizer, eu tenho que me fazer passar por coisas difíceis. Só que eu faço isso pela pessoa que eu estou me tornando. Pelo bem que eu sei que eu estou fazendo a mim mesmo. Pelo o que eu gostaria de fazer pelo meu próprio filho. Que tipo de filho um pai pode esperar se esse pai diz sim a tudo que o filho pede? Não é um sofrimento por sofrimento. Não é um desafio por desafio. Eu vou me castigar. É a busca de fazer um bem para mim mesmo que eu tenho consciência que eu estou fazendo. Vai ser difícil na hora de atravessar as coisas? Vai, lógico que vai. Tem que ser difícil. Mas o fato de ser difícil me lembra do que eu estou fazendo por mim. Do que eu vou olhar no espelho daqui a 1, 2 anos. Daqui a 1, 2 meses também. E essa filosofia foi se tornando cada vez mais essencial na minha vida. Tanto na forma que eu me trato, como na forma que eu trato as outras pessoas à minha volta, que eu quero que se tornem mais fortes do que elas são hoje. Isso não tem a ver com o modo certo de viver ou o modo errado. Não tem a ver, não é isso. Isso tem a ver com intenção. Com ter uma intenção clara. E muita gente tem uma intenção inconsciente, que é a intenção inconsciente de todo ser humano, de certa forma, é a nossa base, de não querer sofrer. E é uma intenção válida para lidar com a vida. Mas eu percebi que ela não me levaria onde eu queria chegar. Te vejo em outro vídeo e busque conhecimento.